Ora, o Marquês de Pombal, nas apologias que vai escrever depois de 1777, após a queda do poder, depois da morte de Dom José I, em que ele vai precisar de se defender contra os seus detratores e acusadores, ele escreve um conjunto de apologias, a maior parte delas ainda inéditas. Uma das questões que ele vai ter que se defender e que se defende com mais veemência é a acusação que muitos lhe fazem de ser irreligioso, de ter contribuído para abater a Igreja Católica e, portanto, para ser, no fundo, um político iluminista à maneira de alguns iluministas franceses anticatólicos. Ele recusa totalmente, e aliás, a vida dele e os escritos, mesmo durante o seu consulado político, demonstram de facto o contrário. Ele o que vai combater e combate, à luz da afirmação de uma ideologia de Estado ultra absolutista, que à maneira e copiando um pouco o modelo austríaco, que ele conhecia bem, e que defendia, na linha do galicalismo francês e no quadro da Península Ibérica, do chamado regalismo. O que ele defendeu e pugnou foi pela sujeição da Igreja ao Estado no que ao temporal diz respeito. E essa sujeição visava, portanto, o ideário da afirmação absoluta do poder. Portanto, uma perspectiva centralista do Estado, acreditando que nessa centralização de todo o poder nas mãos do rei, estaria a possibilidade de reforma de Portugal e de criação de um Portugal renovado. Aí estaria a solução para o reino. Para um reino que, quando ele subiu ao poder em 1750, estava, portanto, numa situação difícil, e ele vai depois empreender, a partir dos anos 50, 60, um conjunto de reformas que, no seu entender, só seriam possíveis a partir de uma centralização absoluta do poder e de uma legitimação dessa centralização, que lutava, depois na construção ideológica dessa legitimação, contra, portanto, perspectivas tradicionais de legitimação do poder real, contra o Marquês de Pombal e os seus ideólogos assessores vão combater. E destaque aqui, portanto, o papel que a equipa de assessores do Marquês de Pombal, a maioria constituída por clérigos de renome, portanto, por homens do clero, e destaco como grande ideólogo do regalismo pombalino, um homem que deveria merecer mais estudo e ter um papel relevante, foi António Pereira de Figueiredo. Vai ter obras como a Tentativa Teológica, um conjunto de reflexões para fundamentar, depois nos anos 60, uma perspectiva eclesiológica episcopalista que visasse dar aos bispos um poder que tradicionalmente era do Papa, para poder continuar o exercício do munus apostólico naquele quadro de correlações com Roma. António Pereira de Figueiredo, temos o Frei Manuel do Cenáculo, António Pereira de Figueiredo oratoriano, Frei Manuel do Cenáculo franciscano, e depois exercendo cargos episcopais importantes em Beja e em Évora. Frei João de Mancila, dominicano, que depois vai ter um papel importante na criação da Companhia dos Vinhos do Porto e na região demarcada. Um abade platel de origem francês, capuchinho. E Luís António Varney, também ligado aos círculos eclesiásticos, e constituem o grosso, portanto, da equipa dos ideólogos, equipa ideológica que vai fundamentar e vai assessorar toda a construção e legitimação da política pombalina. Neste quadro e neste contexto, o Marquês de Pombal então vai afirmar, portanto, aquilo que eu chamo uma espécie de religião de Estado, onde ele vai procurar fundamentar o poder, partindo da máxima paulina, todo o poder vem de Deus, que dava fundamento, portanto, ao poder real, mas contrariamente às perspectivas, às duas correntes de fundamentação tradicional, a teocrática, que dizia e que afirmava
todo o poder vinha de Deus per papam, isto é, através do Papa, e que teve na base da fundamentação da teocracia medieval, que depois legitimava todos os poderes da cristandade, ou uma corrente defendida pelos jesuítas, que era todo o poder vinha de Deus per populo, onde procuravam garantir uma legitimação pela via popular e pelo escrutínio popular, que permitiria depois um controle das derivas autocráticas do poder do rei. Contra estas duas correntes vai-se afirmar, portanto, aquela que torna e que fundamenta o poder do Estado absoluto, que é todo o poder vem diretamente de Deus. E da mão do rei dimana toda a felicidade do povo e a possibilidade de construir um Estado iluminado e culto. É contra estas correntes que Pombal afirma e vai desenvolver toda a sua política de crítica e de oposição, isto é, de exclusão de todas as tentativas de pôr em causa, portanto, esta afirmação do poder absoluto do Estado. E neste contexto, internamente, apareciam dois grandes setores, ou representado pelos jesuítas, que obedecia diretamente à Santa Sé e que, portanto, acabava por fugir, escapar um pouco ao controle do poder real. E pelo facto, este setor que desenvolveu a partir dos anos 53, 54, com as questões em torno das divisões fronteiriças, da aplicação do Tratado dos Limites no Brasil, uma crítica contra as reformas pombalinas, nomeadamente económicas, da criação das companhias monopolistas, vai desenvolver uma oposição, portanto, à política pombalina. E vai ser constituído como uma espécie de oposição intolerável que era preciso, portanto, afastar. E tanto mais que obedecia diretamente a um poder supranacional considerado intolerável. E depois, como se sabe, depois o caso da alta nobreza, que vai desenvolver uma oposição poderosa à política pombalina e que o Marquês de Pombal também vai abater no contexto da sentença dos Tavras após o atentado de 1758. E nesta sequência, e à luz da doutrina regalista, o Marquês de Pombal vai fundamentar ao mesmo tempo uma afirmação do Estado português, liberto também da chamada tutela curialista romana. E vê-se um pouco na propaganda pombalina contra os jesuítas e contra aquele que era figurado tudo como o jesuitismo e que é precursor da ideia do ultramontanismo do século XIX, um desejo de libertação e de autonomia em relação àquilo que era considerada a tutela tradicional e considerada infantilizadora de Portugal em relação à Cúria Romana. E neste sentido, a política religiosa pombalina vai ser uma política, portanto, de sujeição da Igreja ao Estado no temporal e o controle total dos poderes da Igreja. Por isso é que a partir de 55, 56, 57, o Marquês de Pombal progressivamente vai começar a recompor, a fazer uma espécie de recomposição, e plenamente a partir dos anos 60 do século XVIII, uma recomposição dos titulares das dioceses, colocando pessoas de confiança à frente de todas as dioceses. E todos os bispos que se revelaram rebeldes ou críticos, portanto, desta política, foram excluídos e alguns deles, portanto, presos, nomeadamente o bispo de Coimbra, Dom Miguel.